de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 43, parte 3. Em breve, passaram a conversar sobre a pesca. Ela ouviu Mr. Darcy convidar seu tio com a maior delicadeza para pescar no parque todas as vezes que quisesse, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os acessórios necessários e indicando-lhe os lugares do riacho em que a pesca, em geral, era mais proveitosa. Mrs. Gardiner, que caminhava de braço dado com Elizabeth, lançou, na direção de sua companheira, um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas sentiu-se extremamente satisfeita. Sem dúvida que aquela galante atitude lhe era dirigida, mas seu espanto era ilimitado e frequentemente ela repetia para consigo: por que razão ele mudou tanto? Qual será o motivo de tudo isso? Não será, de certo, por minha causa, pois tudo o que eu lhe disse em Hunsford não poderia provocar nele uma alteração tão grande. É impossível que ele ainda sinta algum amor por mim. Após caminharem durante algum tempo naquela disposição, as duas senhoras à frente e os dois cavalheiros atrás, ao chegarem à margem do rio, onde esperavam examinar uma curiosa planta aquática, operou-se uma ligeira alteração. Mrs. Gardiner, fatigada pelo exercício daquela manhã, achou o braço de Elizabeth inadequado para nele se apoiar e preferiu o de seu marido. Mr. Darcy tomou o lugar ao lado de Elizabeth e retomaram a caminhada. Após um curto silêncio, Elizabeth foi quem primeiro tomou a palavra. Desejava que Mr. Darcy tomasse conhecimento que ela fizera indagações anteriores e, como lhe disseram que ele estava ausente, decidira visitar o local. Começou, portanto, por observar que sua chegada fora inesperada. Sua governanta, disse ela, informara-nos de que o senhor apenas chegaria amanhã. Além disso, antes de sairmos de Beckwell, disseram-nos que o senhor não era esperado tão cedo. Ele confirmou a verdade de tudo isto e respondeu-lhe que, por causa de alguns negócios que devia tratar com seu intendente, ele se vira obrigado a adiantar-se algumas horas aos seus companheiros de viagem. Chegarão amanhã cedo, continuou ele, e entre eles virão algumas pessoas que a conhecem, Mr. Bingley e as irmãs. Elizabeth respondeu com um leve aceno da cabeça. Os seus pensamentos imediatamente a levaram para a ocasião em que o nome de Mr. Bingley fora pronunciado pela última vez entre eles. E, a julgar pela expressão do rosto dele, os seus pensamentos haviam tomado rumo semelhante. Do grupo faz parte também uma outra pessoa, continuou ele após uma pausa, que deseja particularmente conhecê-la. Se me permite, apresentar-lhe-ei minha irmã,
durante sua estada em Lambton? Ou será que lhe peço demasiado? A surpresa de Elizabeth perante tal pedido foi imensa de fato. Em sua perturbação, ela concordou, mas sem saber de que maneira o fazia. Compreendeu imediatamente que esse desejo de Miss Darcy só poderia ter sido inspirado pelo irmão, e não era preciso refletir muito para descobrir quanto isso a satisfazia. Era agradável saber que o ressentimento de Mr. Darcy não o indispusera totalmente contra ela. Continuaram caminhando em silêncio, ambos mergulhados nas suas reflexões. Elizabeth não se sentia à vontade, pois isso lhe era impossível. Mas sentia-se lisonjeada e satisfeita. O desejo dele em lhe apresentar a irmã era altamente lisonjeador. Em breve, se haviam distanciado bastante dos outros, e quando chegaram perto da carruagem, Mr. e Mrs. Gardiner encontravam-se ainda a umas 200 jardas atrás deles. Mr. Darcy convidou-a a entrar, mas Elizabeth declarou não estar fatigada e eles esperaram juntos no relvado. Em uma ocasião como aquela, muitas coisas podiam ser ditas e o silêncio era embaraçoso. Elizabeth gostaria de conversar, mas em quase todos os assuntos parecia haver um obstáculo. Finalmente, ela lembrou-se de que estivera viajando, e então falaram de Matlock e de Dale com grande insistência. Contudo, o tempo e sua tia pareciam caminhar lentamente, e antes que o tête-à-tête terminasse, ela tinha esgotado sua paciência e o assunto. Quando Mr. e Mrs. Gardiner finalmente chegaram, foram convidados a entrar. E, tendo recusado, todos se separaram com a maior cortesia. Mr. Darcy ajudou as senhoras a entrar na carruagem e, quando esta se afastou, Elizabeth viu-o caminhando lentamente em direção à casa. As observações de seus tios tiveram então início. Ambos declararam que o tinham achado infinitamente superior ao que esperavam. Ele é impecável de educação, afabilidade e modéstia, disse Mr. Gardiner. Existe, de certo, um não sei quê de frieza nos seus modos, replicou Mrs. Gardiner. Mas, parafraseando Mrs. Reynolds, embora haja quem o considere um orgulhoso, nada lhe notei dessa natureza. O que mais me surpreendeu foram as suas maneiras para conosco. Eram mais do que polidas, eram atenciosas de fato. E, contudo, as suas relações com Elizabeth são bastante recentes. Naturalmente, Lidsey, disse Mrs. Gardiner. Ele não é tão bonito como Mr. Wickham, embora os seus traços sejam perfeitamente regulares. Mas não compreendo porque nos disseste que ele era tão desagradável. Elizabeth desculpou-se da melhor forma. Disse que o achara mais simpático de última vez que estivera com ele em Kent e que nunca o vira tão amável como naquela manhã.
Pode-se dar o caso de ele ser um pouco excêntrico nas suas amabilidades, replicou Mr. Gardner. É frequente nos homens importantes. Por isso não tomarei à letra seu convite para pescar, pois é possível que amanhã tenha mudado de ideias e me faça expulsar de seu parque. Elizabeth sentiu que eles se enganavam redondamente sobre o verdadeiro caráter de Mr. Darcy, mas nada disse. Pelo que vimos dele, continuou Mrs. Gardner, jamais poderia pensar que ele fosse capaz de agir tão cruelmente contra alguém como ele o fez com o pobre Wickham. Sua expressão não revela mau caráter, pelo contrário, ele tem um modo de mover os lábios quando fala que muito me agrada. E há uma dignidade em seu rosto que dificilmente daria a alguém uma ideia desfavorável de seu coração. Aliás, a boa mulher que nos mostrou a casa atribui-lhe o melhor dos caráteres. Por pouco que não ria às gargalhadas com o que, por vezes, a ouvia dizer, creio que ele deve ser um patrão condescendente e, aos olhos de um criado, isso resume todas as virtudes. Elizabeth sentiu chegado o momento de dizer alguma coisa para justificar o procedimento de Darcy em relação a Wickham e deu a entender a seus tios que, pelo que ouvira de seus parentes em Kent, os seus atos eram suscetíveis de uma interpretação totalmente diferente. Que, além disso, seu caráter não era de longe tão cheio de falhas quanto o tinham suposto em Hertfordshire, e que, por outro lado, o de Wickham estava longe de ser tão perfeito. E, para confirmar o que lhes dizia, redatou-lhes os detalhes de todas as transações monetárias em que ele se envolvera, sem revelar, no entanto, o nome da pessoa que a informara, mas acrescentando que ela era digna de todo o crédito. Mrs. Gardner mostrou-se surpresa e preocupada. Mas como se aproximavam do lugar onde ela residira em sua mocidade, ela entregou-se a todo o encanto de suas recordações e estava tão ocupada em mostrar ao marido as maravilhas das redondezas que esqueceu de todo o resto. Apesar de todas as fadigas da manhã, logo após a refeição do meio-dia, tornaram a sair em busca dos antigos conhecimentos de Mrs. Gardner, e esta passou a tarde entregue ao prazer de reatar antigos laços de amizade. As ocorrências desse dia tinham sido demasiado interessantes para permitirem a Elizabeth prestar maior atenção a esses novos amigos. E não podia fazer outra coisa senão pensar e refletir com assombro nas amabilidades de Mr. Darcy e, sobretudo, em seu desejo de lhe apresentar a irmã. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos.
Um grande abraço e até a próxima!